Olá pessoal, muito boa tarde, sábado, 14 horas, vamos iniciar aqui agora a nossa live falando sobre desafios da comunicação. Olha, já chegou aqui o nosso convidado mega ultra especial, o palestrante George Rubadel. Deixa eu já convidar aqui o George, sem delongas, e já apresento ele formalmente para vocês. João Sérgio Ávila já está chegando aí. Vamos lá, pera aí. Conectando. Aê! Fala, Leandrão, meu amigo. Como é que você tá? Tudo ótimo. Pessoal, deixa eu aqui então apresentar a vocês formalmente esse cara que eu admiro. Já tive a honra de palestrar aí, dividir palco junto com o George 2 vezes, lá na cidade de Pirapora, interior de Minas Gerais. E assim, é um cara que eu admiro, passei a acompanhar e veio trazer aqui para vocês hoje um conteúdo fantástico. Um conteúdo que eu gosto, quando o conteúdo é bom, eu gosto de chamar conteúdo paulada. Não é verdade? Boa. George Rubadel, palestrante, trainer, especialista em marca, em posicionamento de marca pessoal e também ilusionista. Ele vai falar um pouco sobre isso. Jorge, seja muito bem-vindo a essa live, meu amigo. Leandrão, cara, valeu demais. Obrigado pelo convite. Cara, que honra estar aqui. Eu falo que fazer, né, isso que a gente ama, que é estar conversando com a plateia, mesmo à distância, mesmo de forma remota aí, cara, sempre dá uma felicidade tremenda. Então já vou dar um alô pra galera que tá aí, ó, Diogo, a Débora que entrou aí. Sejam bem-vindos. Que massa, que massa. Obrigado pela oportunidade, Leandrão. Olha só, Diogo, João Sérgio, Rafael, Débora, Dili. Cara, muito bom, muito bom. Pessoal, aproveitando que a galera tá chegando e nós já estamos aqui preparados para entregar conteúdo para vocês, vamos fazer o seguinte, tem um aviãozinho aí embaixo, clica no aviãozinho e chama a galera, chama quem vocês acham que possa utilizar essas dicas que nós vamos dar sobre desafios da comunicação. Beleza? Boa. Leandro, eu não sei se eu consigo, mas eu acho que, porque eu sou convidado, mas acho que se a gente colocar aqui, a gente podia fixar o tema, colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo, desafios da comunicação. Enquanto eu faço isso... Hélio Júnior, Rubadel, entrando aí, você tá brincando. Grande parceiro do Grupo Sem Interdata, lá de Minas, Pirapora. Que massa, que massa. Grande Hélio, meu irmão, um abração. E eu quero já aproveitar aqui, registrar, falar, Leandrão, que a recíproca é verdadeira, cara. A honra também foi todo mundo de já poder ter dividido o palco contigo, né, da gente poder ter viajado junto, inclusive, né, de carro, a gente bater muito papo, a gente se conhecer um pouquinho melhor, cara. Que legal. E eu falo que assim, criou uma conexão legal, deu um rapport bacana, né, Leandro? Então, assim, com certeza, com certeza. Que show. Vamos palestrar muito junto ainda, se Deus quiser. Eu quero, pessoal, nós vamos comentar sobre isso aqui, tá? Eu quero participar do Fórmula de Palestras. Eu quero participar, que é um produto fantástico que o Jorge tem, pessoal. Eu quero que depois, no finalzinho, você fale um pouco sobre isso. Deixa comigo. Dá um alô pro Emerson também, cara. Olha o Emerson chegando aí, nosso grande parceiro. Laricinha Ávila, olha aí do Fale Bem. João do Fale Bem. Cara, pessoal, que massa, que massa. Mesmo. Não, hoje vai pegar fogo esse negócio aqui, de falar de comunicação. Eu não consegui, viu, Leandro? Fixar o meu comentário, tá? Depois, não conseguiu? Não consegui, mas se você puder... Rapidamente. Aí só clicar em cima. Até minha mãe tá assistindo a gente hoje, ó. Olha, Miguel. Sério? Caramba! Eu falo que sempre aumenta a minha responsabilidade quando minha mãe me assiste. Que massa, que massa. Galera, olha só, Leandrão já falou, tem esse aviãozinho aí. Se você conhece alguém que gosta e precisa se comunicar bem, que gosta de se comunicar e precisa, né, desenvolver suas técnicas aí de oratória, de comunicação, convida essa pessoa que hoje vai ser top esse bate-papo, né, Leandrão? Com certeza, com certeza.
Massa Rubadel, tô demais. apanhando aqui, cara. Também não consegui, não. Não, quer ver, ó, você escreveu, ó, Desafios da Comunicação. Se você clicar em cima de onde você escreveu, ele provavelmente vai abrir uma caixinha para Opa! fixar o comentário. Aí! Aí, Fixado. fechou. Tá bom? Tá vendo? Massa. Aprendizado sempre. Legal, legal. Poxa, então é isso aí, Leandro. Que honra Bacana. estar aqui contigo aqui. Sabadão à tarde, a galera parando um tempinho para Pois ver a gente é. bater um papo sobre comunicação. Isso é legal. Pessoal, muito obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês, estar aqui nos assistindo e receber conteúdo. E essa galera quer conteúdo, né, Jorge? Isso aí. Então, o Então, que nós montamos aqui com muito carinho para vocês? O seguinte, a gente montou uma forma de entregar um conteúdo para vocês sobre desafios da comunicação vivenciados por nós. Eu também sou palestrante, sou trainer também, o Rubadel também, e esses desafios que nós vamos comentar aqui são os mesmos desafios que nós passamos e que provavelmente vocês também possam passar ou estejam passando. Então, pega essas dicas aí e com certeza a gente vai se encontrar lá no topo. Não tenha show. dúvidas. E eu vou começar fazendo uma pergunta para ti, George. Bora lá. Cara, qual que é o teu entendimento sobre o que é comunicação? Porque tem muita gente que fala muita coisa sobre comunicação, né? O que é comunicação de fato? Qual que é a sua percepção sobre comunicação? Boa, excelente pergunta, Leandrão. Na verdade, assim, eu acho que comunicação ela é mais que uma explicação, mas um conceito muito aprofundado. E eu costumo até brincar e dizer o seguinte: eu falo que para mim, se eu pudesse colocar no dicionário, eu colocaria que comunicação é sinônimo de sucesso, principalmente sucesso pessoal e profissional, porque é o seguinte: dificilmente a gente vai encontrar pessoas bem resolvidas profissionalmente que têm grandes dificuldades de se comunicar. E quando a gente fala comunicação, não é só a pessoa subir num palco, num púlpito e falar bonito, falar bem, não. A gente se comunica o tempo inteiro, verbalmente, não verbalmente, a gente se comunica de todas as formas, tá? Porque tem gente que acha que é só estar num palco, pegar um microfone e falar em público. Não, a nossa máquina da comunicação vai muito além disso, né? Então a gente precisa o tempo todo estar se policiando, buscar entender o que é, como a gente literalmente se comunica, né? Seja através de um semblante, seja através de uma gesticulação ou através de palavras, né? Então, eu acho que a comunicação é algo muito amplo e é lógico. Eu lembro quando eu era adolescente, eu vi o pai de um amigo meu falando o seguinte, falou assim, olha, o mundo não é de quem tem dinheiro, o mundo não é dos mais inteligentes, o mundo é daqueles que se comunicam bem. E eu confesso que eu era adolescente, eu não entendi aquilo naquela época, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu fiquei pensando, falei, poxa, o que ele quer dizer com isso? E quando a gente vê hoje, né, a gente parar para ver grandes nomes no mundo, não fala no Brasil, na política, no mundo inteiro, Leandrão, eu acho que quando a gente passa para ver quem são os grandes nomes, assim, de pessoas influentes, pessoas que mudaram a humanidade, né, desde religiosamente falando, Jesus, Buda, né, Maomé, se a gente for, né, ou até na política, né, Barack Obama e por aí vai, poxa, você vê que, né, pessoas influentes, pessoas que tiveram o poder de mudar até a história da humanidade, são pessoas que tinham o poder da boa comunicação. Então eu acho que comunicar faz parte aí da essência de qualquer bom profissional, até mesmo como pessoa, né, porque uma pessoa, pessoalmente falando, né, uma pessoa que se comunica bem, ela tem mais facilidade de interagir, né, no meio social, no meio amoroso, né, uma paquera, né, ali um relacionamento afetivo e por aí vai. E é lógico, a gente pode trazer até para o casamento também, né? Um casal que sabe se comunicar bem, entender como é que são os canais de comunicação do outro, naturalmente eles são um casal mais feliz. E olha que coisa bacana que você está falando, Jorge. É o mesmo entendimento, mesma percepção que eu tenho também sobre comunicação, justamente isso. Uma vez me disseram, né, comunicação não é o que você diz, não é o que você apresenta. Comunicação é o que os outros percebem sobre o que você diz, como eles percebem e entendem a sua mensagem. Então, na verdade, você pode estar utilizando ali o melhor texto do planeta, mas ninguém entendeu. Não gerou comunicação.
Não é verdade? Exatamente, exatamente. E nem sempre o melhor texto, o melhor roteiro, e às vezes também você pode vir com a melhor das intenções, e se você não conseguir comunicar, passar bem essa informação, o Leandro falou assim, tudo, tudo. Ele escreveu numa frase o que é comunicação, gente. Não é o que se fala, é como, ou o que se faz, é o que a outra pessoa percebe e entende. Então é basicamente isso. Não adianta nada você preparar aquele textão lindo, maravilhoso, ou com a melhor das intenções. Ó, gente, eu vim aqui trazer um presentão para vocês hoje. Se você não souber passar esse presente, ou fazer com que a pessoa receba, né, bem esse presente, visualmente, sinestesicamente ou auditivamente falando, já era. Né? Acabou. E aí tem um lance interessante que aconteceu com a gente, né? Porque as pessoas não nos veem assim, né? Nos veem palestrando, nos veem dando treinamento, ministrando treinamento, e fala assim, nossa, isso aí nasceu com o dom da comunicação. Será que sempre foi assim, Jorge? Foi Cara, sempre assim pra ti, cara? ah, Explica um pouco. lógico que não. Inclusive, eu gosto sempre de citar, né? Aqui, ó, deixa eu até dar um alô aqui pro Hélio, né? Que falou assim: ó, comunicação é igual sucesso mesmo. Então ele Boa. concorda com a gente. Valeu, Hélio. Olha só que legal isso. Eu gosto muito de citar, tem até um vídeo do Mário Sérgio Cortella, que a gente sabe que é um dos maiores comunicadores, filósofos, palestrantes, escritores aqui do nosso país. Show, maravilha. Então vamos lá. Mário Sérgio Cortella, ele conta esse caso, que diz que toda vez que uma pessoa chega para ele no intuito de elogiar, acaba xingando ele, que ele fala assim, né? É o seguinte, nossa, Cortella, você tem o dom da palavra. Ele fala assim, Exato. poxa, aí ele fala, cara, isso me destrói, porque é o seguinte, aí ele explicando isso, ele acabou de pegar, ele veio no intuito, é aquilo que a gente acabou de falar, ela tentou se comunicar, tentou fazer um elogio, mas ele teve uma percepção diferente. Qual foi a percepção dele? Ele, cara, essa pessoa acabou de pegar todos os meus anos de professor de faculdade, de palestrante, de escritor, tudo que eu pratiquei horas de frente a uma plateia, que eu tive que me corrigir, me policiar, pegou, embolou aquilo tudo e jogou no lixo. Então, ou seja, tem que ter uma preparação. Comigo, foi basicamente a mesma coisa. As pessoas veem, né, tanto o Leandro quando sobe no palco, dá um show de simpatia, show de sabedoria e show de comunicação. Leandro, quando as pessoas veem a gente, falam assim, poxa, você nasceu assim? Eu, não sei você, cara. Eu, no meu caso, eu não. Eu De tive que jeito fazer nenhum. um trabalho, assim, e acho que é justamente por isso que hoje nós dois, né, Leandro, a gente busca em repassar isso que a gente aprendeu para as outras pessoas, né, que eu acho que é uma missão, se a gente, poxa, nada mais justo do que poder presentear com as pessoas as técnicas que nós aprendemos. Eu tive que me policiar demais, né, eu gosto muito de brincar com a seguinte metáfora. Imagina que você é uma máquina, você tem uma máquina da comunicação. Normalmente a gente nasce com essa máquina da comunicação no modo automático. Ela vai em piloto automático. E para que você tenha uma comunicação mais precisa, mais exata, você tem que trazer ela para o modo manual, se policiar sempre. Você tem que ir controlando ela e não ela te controlar. Por quê? O que acontece fazendo isso? Você não cai no automatismo. Então você tem que ficar se policiando. Eu tive que me filmar muitas vezes, gravar minhas apresentações para que eu pudesse me corrigir. E outra, eu também pude contar com pessoas de opinião sincera que falavam, Robadel, você está com uma mania muito estranha no palco. Eu falei, o que foi? Você está com um toque assim, fazendo isso, ou você tá olhando muito pro chão. Aí eu falei, nossa, cara, bicho, eu sempre amei os feedbacks. Eu tenho vontade de abraçar a pessoa, falei, cara, obrigado, você me acabou de me dar um presente. Feedbacks sinceros, né? Sincero, Sinceros. lógico. Eu falo assim, eu acho que um dos pontos fortes aí da comunicação é justamente a pessoa que tem essa facilidade de aceitar, né, os feedbacks, né, principalmente de pessoas que você pode considerar ali que são pessoas de destaque, são pessoas que sabem o que estão falando, né, lógico. Cara, olha só, se a gente começar a dar um caminho para o pessoal que está nos assistindo, primeiro caminho aí, não tem como você escapar, é o autoconhecimento. Como que você vai desenvolver o seu processo de comunicação? Primeiro, você tem que entender em que nível você está, né? Em que nível você se comunica. Então não adianta você querer pegar técnicas, querer já subir no palco, não é assim que funciona. Você precisa saber qual é o nível da sua comunicação, o nível atual. Então, qual que é o meu nível? Quais são os meus pontos fortes? O que eu posso utilizar que funciona, né? Com a plateia, que dá certo? O que eu utilizo com mais facilidade? E a partir desse momento,
você vai inserindo, tendo o conhecimento de mais técnicas e vai inserindo e testando. Então, o autoconhecimento é um processo fundamental, não tem como você pular essa etapa. E o que você bem disse, Jorge, processo de autoconhecimento e o processo de modelagem, que é o processo de você buscar mentores, né? Quais são as suas referências em comunicação? Vai buscar essas referências. O conselho que você está recebendo é o conselho de quem? Essa pessoa realmente ela tem a competência que você almeja ter? Então, isso eu acho que dentro do processo é fundamental. Boa, Leandro, você falou tudo, cara, excelente. E saber filtrar esses mentores, né? E quando a gente fala mentor, gente, a gente não quer dizer aquela pessoa que você tem, às vezes, o acesso direto com ela, não. Mentor pode ser. Cara, eu tenho o Barack Obama como meu mentor. Aí a pessoa pergunta, Robadel, mas você já teve com ele? Eu falei, Oh. não, não, eu Já que vou você lá, eu revelou assisto seu os mentor, vídeos. vou revelar o meu, Tony Por Robbins. favor. Tony Quem? Robbins. Tony Robbins, cara. Tony Robbins é um monstro, cara. É um monstro da PNL, um monstro da comunicação. Sabe, é um cara que entende disso aqui, de mente humana, como assim, como poucos. O cara manda demais. Então, assim, eu uso muito o exemplo do Tony Robbins, né, para as pessoas, principalmente como modelagem, né, cara? O Tony Robbins é um Total. gênio. E assim, eu falo quando você começa a se conhecer, a se entender, o Leandro falou muito bem, e você entender que nível que você está. Vamos lá no nível mais básico, a pessoa que sabe das suas limitações, sabe que posição tá, cara, eu preciso me apresentar, me deram a incumbência de apresentar um projeto, de fazer um trabalho em grupo, de apresentar um TCC, eu preciso fazer, eu preciso chegar na frente, mas eu travo, eu tenho medo, né? Então, assim, se conheça primeiro, veja, né? Eu falo que a glossofobia, né, que é o medo de falar em público, ele assola muito mais gente do que você imagina. Se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, você pode ter certeza que você não é o único, não. Eu brinco, Leandro, eu falo assim, quando eu vou dar curso, né, de treinamento de comunicação, eu começo assim, gente, os 3 maiores medos do mundo, para quem não sabe, o primeiro, número 1, tá? Medo de cobra. O segundo, medo de falar em público. E o terceiro, medo de falar em público com cobra na plateia. Então, assim, Ótimo! tem que tirar. Então, ou seja, a primeira coisa você tem que filtrar, saber, entender, é lógico, né? Aí você pode usar aqui milhões de técnicas para poder perder esse medo. Né, a PNL tem muitas, né? Programação Neurolinguística tem muitas técnicas para você destravar esse medo, a psicologia, a própria hipnose, né? Eu faço muito direto usando a hipnose, porque a hipnose você consegue acessar uma parte do subconsciente da pessoa de forma direta, fazer uma reprogramação mental, de repente, às vezes, até uma regressão para chegar no ponto, porque é o seguinte, esses tipos de medo, né, Leandro, muita gente não sabe, mas às vezes são medos que você criou, essas crenças limitantes. Elas iniciaram ali na primeira, na segunda infância, né, quando a criança está em sua formação, está aquela esponjinha ali absorvendo tudo, e chega num ponto que ela começa absorver as coisas, né? E aí, às vezes, a mãe que vira fala assim, vai, aquela apresentação na escolinha, aí ela trava ou ela erra, aí aquilo ali compromete a vida inteira ela, sabe? Aí ela não tem mais medo. A minha mãe fala, medo de cobra. Mãe, eu tenho que tirar seu medo de cobra, mãe, com a hipnose. Diz que santo de casa não faz milagre, não, mas eu vou fazer. Boa, boa. Aí, não, mas porque eu já fiz hipnose com minha mãe para destravar o inglês dela, né? Porque minha mãe também Legal. fica aqui no Brasil, eu fico nos Estados Unidos, então e funcionou muito bem. Mas eu esqueci desse aí. Nós vamos fazer uma sessão para tirar esse medo de cobra aí, mas esqueci. Mas vamos lá. Aí, e o que acontece? E quando a gente faz essa ressignificação, você volta, entende que ponto da vida, né? Isso te gerou esse medo de falar em público, porque ninguém nasce com medo de falar em público. Ninguém nasce. Assim como tem gente também que muita gente não nasce sabendo falar em público com essa desinibição. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Se conheça, se entenda quais são suas limitações, até que ponto você pode ir e até que ponto você pode ultrapassar com as técnicas aí, ó, que o Leandrão aqui ensina de comunicação, de oratória, de falar bem. Então, assim, e quando você tem essas ferramentas, Leandro, o subconsciente entende o quê? Cara, pronto, pô, já fica bem mais fácil, não fica? E olha só, Jorge, quando você falou do medo, as pessoas têm medo de serem julgadas, na verdade, porque falar, principalmente falar em público,
é um estilo de exposição, né? É uma forma de exposição. Então as pessoas, o medo da exposição, o medo do julgamento, é um tipo de sentimento inerente ao ser humano. Sempre vamos ter, em níveis diferentes, mas sempre vai existir a preocupação desse julgamento. Mas a gente tem que entender o seguinte, quando nós estamos nos comunicando para um grupo de pessoas, para uma grande plateia, existem 3 situações que eu costumo dizer. Existe como você se vê nessa situação, como os outros te veem nessa situação e como realmente é. Boa! Portanto, é aquela velha história do espelho. O espelho, ele só reflete. Reflete o quê? Aquilo que você quer ver. Então, no final das contas, o que importa verdadeiramente é o que cada um pensa sobre a própria capacidade. E daí entra essa questão que você falou das crenças limitantes. Pode, às vezes, ser um bloqueio que aconteceu lá atrás com você, que te impede de desenvolver mais a sua comunicação. Enfim. E tem um negócio aí no meio, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Tem. Antes de eu entrar nesse tema aí, Leandro, olha só que legal aqui, ó. A Mônica falando aqui o seguinte, ó. Mônica Maria Oliveira Silva, né? A Mônica falou assim, ó, eu tenho um bloqueio muito grande de falar em público. E olha o que ela escreveu mais embaixo, né? Devido a um professor na infância. O que eu falei, Mônica? Então, assim, foi na lata, né? Assim, bem direto mesmo. É o que eu disse. Quando a pessoa... Mônica, nem todo mundo sabe de forma consciente qual é esse bloqueio, o que ocasionou. Às vezes, por isso que eu falei, você tem que buscar lá dentro das caixinhas lá para poder achar. A Mônica sabe muito bem que isso. Então, no teu caso, Mônica, é super fácil, com exercício de programação linguística, ressignificação desse fato aí, né? Vale muito a pena. De repente, na tua cidade aí tem um terapeuta, um hipnoterapeuta. Eu falo assim, com uma sessão, se for um bom profissional, consegue fazer você retornar naquilo ali e ressignificar esse fato, e você pode tocar sua vida adiante sem problema nenhum. Por então, isso acho que o autoconhecimento, a busca desse processo de autoconhecimento é fundamental. Lógico. Se você não ter... Eu tive um problema, um bloqueio no passado, de uma professora de português, que fez com que eu fosse à frente da sala, corrigir um ditado, e eu escrevi errado. E eu recebi a maior pancada ao vivo da minha vida, em público. E eu me bloqueei. Tanto revelando aqui um pouquinho para vocês, eu não me comunicava até os 19 anos de idade. Até os 19 anos de idade, eu não falava. Eu sentava, inclusive a Elisângela Zanardi, que está aí, ó, que ela conseguiu participar de uma live minha, estudou comigo desde o 7º ano. Uau, então ela sabe disso, ela conhece. Ela tá aí, ó, ela pode confirmar isso, eu não me comunicava. E a partir dos 19, eu entrei nesse processo de imersão mesmo, no meu autoconhecimento, primeiramente para eu descobrir o que me bloqueava, como, né, bloqueava, para eu poder trabalhar isso, para eu poder desenvolver isso. Então tem muita gente que olha pra gente e fala assim, não... Fala assim, nasceu fazendo isso. Aí, galera, olha o exemplo aí do Leandro, então. Né? Mas eu queria aqui, ó, o William também que está aqui, falando que trava na hora de vender. William, se você tiver ainda, escreve aí pra gente. Mônica, escreve aí pra gente quantas oportunidades... Manda pergunta. Quantas oportunidades vocês já não deixaram passar por conta de, às vezes, travar na comunicação? O William, com certeza... travar na hora de vender alguma coisa. Poxa, se você for vendedor, então, poxa vida, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Aqui, ó, além disso, a Mônica falando, além disso, na faculdade, né, eu me apresentar, era terrível, tremia, chorava, poxa, e a galera tá se compadecendo aí, né? Tá literalmente, às vezes até, né, trazendo essa dor para eles mesmos, porque é a dor de muita gente. Então, primeira, é isso aí, lição é essa, autoconhecimento. Enxergue, aprenda, procure entender o que está te travando, beleza, e vamos curar isso aí. Vamos botar aí, ó,
Olha lá, a Elisandra falando, desde a sexta série, hein? Desde a sexta, tá me corrigindo ainda. É verdade, eu Elisandra, esqueci. não escreve que ano que foi isso. Não escreve que ano que foi, não, tá? No Que não vai ano, não entregar a idade. escreve não, não revela a data. Por favor, a idade, hein? Por Aí, favor. ó, a Mônica escreveu, várias apresentações de trabalho deixei de fazer. Então, imagina. Agora, imagina nível profissional. Você precisa vender uma ideia, vender o seu currículo na hora de uma entrevista, você se vender. Então, poxa, o Leandro, se ele não tivesse curado isso, hoje ele não seria o profissional que ele é Não, hoje, sem dúvida. né? Eu também. Agora, uma coisa aqui muito legal, viu? Tem gente que confunde ser comunicativo com ser um bom comunicador. Duas coisas diferentes. Você é uma pessoa que é faladora, que é desinibida. Eu, no meu caso, eu era uma pessoa comunicativa, mas eu não era comunicador. Então eu precisei. Beleza, eu nunca. O medo de falar em público não era algo que me assolava, no meu caso. Mas eu precisei treinar técnicas para poder alcançar um nível, né, de qualidade satisfatória, porque não adianta eu só chegar lá, abrir a boca e falar. Mas imagina, é aquilo que o Leandro falou: falar, mas não falar nada. Exatamente. Não é? Não falou nada. Não, Então, não entregou a mensagem, né? E olha que coisa interessante, Jorge. Dentro desse contexto, do quanto é importante nós conhecermos o que nós temos de melhor, mesmo durante o processo de modelagem. Então, primeiro o autoconhecimento, para você entender que nível você está. Depois, a referência, para que você possa modelar. Você estipula a referência, quem que eu quero ser, ou me comunicar igual ou parecido. Só que quando você coloca a referência, você vai ver que diversas características ou comportamentos você não possui similaridade com a sua referência. E aí está, de novo, o processo do autoconhecimento para você voltar e ver o que você tem de melhor. Né? Encaixar aquela lógico. técnica dentro da sua personalidade. Dentro da personalidade, da mensagem que você quer passar. Então tem muita gente que acha, né, ou estuda comunicação e oratória e quer fazer o que ela não é. Exatamente, exatamente. Quer ver na prática isso aí que o Leo está falando, galera? Pega aquilo que você tem de melhor. Eu acho que é o primeiro exercício. O que você tem de bom? Eu tenho um sorriso, um olhar que cativa as pessoas. Aí pega isso aí, desenvolve isso muito bem, porque às vezes a pessoa que você está se espelhando, está modelando, ela não tem isso. Então usa, seja você mesmo. A Mônica deu gancho para o nosso próximo tópico aí. Eu ler agora. Lê aí que a gente já entra nisso aí já. A Mônica falou assim, olha, horrível isso, eu me sinto inferior às minhas amigas, às minhas colegas, e eu sofro com isso. Olha que interessante. O Adel vai entrar exatamente nesse tema agora. É aquilo, né, Leandrão, que muita gente chama da síndrome da fraude ou síndrome do impostor, né? Que é justamente, Mônica, a pessoa ter essa convicção, né? Se achar menos, se achar inferior a outras pessoas. Isso é algo também, fica tranquila, relaxa, tem remédio, tem cura, isso dá para tratar, dá para empoderar isso aí, né? E assim, eu falo que é tranquilo demais, viu? Então, ou seja, a pessoa fica se achando, poxa, todo mundo fala melhor que eu, todo mundo consegue ir lá se apresentar, aí eu, sabe? Isso é muito ruim. Mais uma vez, tá? Em algum ponto da tua vida, seja na sua adolescência, seja na sua infância, provavelmente, é lógico, da adolescência para baixo, né? Criou algum trauma ali que te fez, né, ter mais esse bloqueio, ter esse bloqueio aí. Às vezes pode ter sido lá na infância mesmo, né, de ver um coleguinha que falava muito bem, você olhou e falou, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E outra, gente, é triste, mas tem que ser dito. Às vezes, os grandes culpados por isso não é você mesmo. Às vezes ou é um professor, ou são os próprios pais, né? Tem uma grande parcela de culpa nisso. Mas não é culpa voluntária, não, gente. Né? Não tem aquele. Como é que chama o negócio? Crime. Crime culposo, né? Não doloso. Né? Então, ou seja, ele é culpado, mas não teve a intenção de te prejudicar isso. Então, o que acontece? Porque às vezes ele falou assim. Aconteceu no caso de uma paciente minha, né, de uma aluna, falou assim: a mãe dela falava assim: minha filha.
não faço não, acho que é tão perigoso isso, não vai lá não, acho que você não vai dar conta, eu acho que isso é muito... Sabe, a mãe foi implantando informações no subconsciente dessa moça que o quê? Ela ficou com medo de tudo, ficou com medo na vida de sair para a vida, de sair para o mundo. E aí o que aconteceu? Cheio de bloqueios, e isso travava ela poder seguir adiante e se comunicar bem. E isso é um processo que você tem que desenvolver. Primeiro, ter o conhecimento de que isso está te bloqueando. Primeiro fato. Segundo, procurar saber como que você pode melhorar isso ou trabalhar isso, essa competência. E o que vai te dar potência para você agir, é você trabalhar algo que o William está perguntando aí. Né? Eu vou conectar com uma pergunta do William. Boa, Opa, boa. olha, quase aí. Eu vou conectar com uma pergunta do William, que é relacionada à confiança. O William está dizendo aí que ele não, em alguns momentos ele não consegue passar confiança para o cliente sobre aquilo que ele está apresentando. E você pode, deixa eu só colocar aqui um exemplo, viu, Jorge, para você poder comentar. Eu posso chegar na frente de um cliente e teatralizar toda uma comunicação. Teatralizar. Com técnica correta, utilizando palavras auditivas, visuais, sinestésicas, utilizando a PNL, para gatilhos, né, mentais, para que eu atinja o que o cliente... para que eu atinja meu objetivo para com o cliente. Porém, eu não estou seguro disso. Eu sei que isso, para mim, é artificial. Ao eu saber que isso, para mim, é artificial, eu tenho essa mentalidade, eu acredito nisso, isso reflete na minha autoconfiança. Então, a minha autoconfiança, ela está abalada. Se ela está abalada, é o que transpassa na sua comunicação. Independente da técnica que você está usando, a sua autoconfiança, automotivação, transpassa. São fatores fundamentais. Por isso que o grande segredo e a grande chave está no seu autoconhecimento. Boa, Leandro. Demais da conta, faz todo sentido, Leandro. Eu acho que quando a pessoa ela não tem a confiança suficiente para poder passar aquela mensagem, é muito natural, gente. Pega uma pessoa, quer ver? Um bandido acabou de assaltar uma loja, a polícia pega ele, começa a pressionar ele. O que acontece? Ele começa a tremer, porque ele está pressionado, ele não sabe o que vai falar, ele não sabe o que vai fazer, como agir, ele foi pego ali, literalmente, calça curta. Então, ou seja, quando você não está preparado para executar aquela determinada função, se comunicar bem, se vender bem, né? Então, assim, eu falo que o primeiro passo é autoconhecimento, beleza. Você entendeu, sabe suas limitações, vai procurar melhorar cada uma delas, ponto a ponto, nada de tudo de uma vez, vai aos pouquinhos. Segundo, trabalhe sua confiança. A gente brinca, eu não sei, Leandro, eu estava ouvindo outro dia um vídeo do Simon Sinek, né, falando sobre autoconfiança. Ele fala que autoconfiança não existe. Eu falei, como assim? Aí deixa eu explicar o conceito dele, que ele trouxe, eu achei muito legal. Existe confiança, mas dificilmente uma pessoa consegue ter você ter confiança, mas você estimular a confiança internamente é algo muito difícil. Normalmente, o que faz isso? São fatores externos. É uma pessoa que te elogia, é uma pessoa que te incentiva, né, quando você tem um resultado que você tem, poxa, eu fui super bem nessa apresentação, poxa, isso te dá mais confiança. Então, quando você começa a pegar todos esses fatores externos, filtrar os negativos, você anula, joga fora, né, ou pega e conserta o que precisa ser feito, mas assim, quando você começa a ter bons feedbacks, bons retornos, pega isso e usa isso, né, para que você aumente seu empoderamento, sua confiança. E é lógico, né, mete bronca, cara, naquilo que você está fazendo. É lógico, tudo. Não adianta você ficar só na constância, fazendo. Não adianta você fazer e fazer errado a vida inteira. Mas busque fazer, melhorar, conversa com as pessoas, no caso de vendas, poxa, treina, cara, igual jogador de futebol, né, faz ali o coletivo, chama alguém para
você literalmente brincar, que eu vou brincar que eu vou te vender. Estuda bem teu produto. Quando você tem conhecimento muito grande do teu produto, é mais fácil de você vender. Né? Cara, vou compartilhar aqui contigo também. Eu sigo um cara que recentemente conheci de maneira pessoal, tem um projeto que a gente está envolvido aí junto, que é o Fábio Fiorini. E o Fábio Fiorini desenvolveu uma metodologia, um método de performance em vendas, de aumentar performance em vendas. Poxa, algo interessante, tudo relacionado a desenvolvimento humano me chama a atenção, ok? E eu fui buscar saber essa metodologia. E essa metodologia, ela é tão interessante que ela não só faz sentido para performance em vendas, como performance de maneira geral. Para a vida. Para a vida. Por exemplo, toda e qualquer pessoa, para atingir um determinado objetivo, se ela utilizar os 3 passos dessa metodologia, se ela construir os 3 passos dessa metodologia com afinco, com comprometimento e principalmente com análise, que são meta de tarefa, então você colocou o seu propósito, estipulou o seu objetivo. Você tem que ter meta de tarefa. Boa. Não é somente ter meta. O que é meta de tarefa? O que você vai fazer todos os dias, certo? Para atingir aquele objetivo. Já que você vai pensar o que você vai fazer todos os dias, você tem que entender, você tem que ter uma rotina de execução. Isso é importante. Como você vai fazer e realizar as suas metas todos os dias. Então você tem que ter uma rotina de execução. Boa. Dentro dessa rotina é onde entra a análise, ao qual você vai executando e analisando. Executando e analisando e corrigindo. E o terceiro ponto é capacitação constante. O que é capacitação constante? Sempre buscar novos métodos, novas formas de melhorar ainda mais o resultado que você tem. Melhoria contínua, né, cara? Melhoria contínua. E na comunicação é isso aí. Aí, Renata Sobral, que está aqui com a gente também, aqui, ó, falou, meta diária. Renata Sobral é também fonoaudióloga, especialista em comunicação também, professora, mora lá em Curvelo, lá. Então, assim, ela né, tem uma escola. Renata, já fiz live com a Renata, a gente falando sobre, né, sobre comunicação. E aí o William falou, ó, que bom. Olha lá, obrigado, me ajudaram muito, que bom. E fica aqui com a gente que vai ter mais coisa. Leandro, olha só, Rubadel, a Mônica, acredito que até você fez a colocação, mas ela perguntou assim, Rubadel, quando eu estou em um encontro que temos que nos apresentar, fale um pouco sobre você. Eu começo a tremer, fico vermelha, fico mal. Imagine falar em público ou então ministrar formações. Então, vamos lá então, Mônica. Show de bola, excelente. Eu, Jorge Rubadel, depois de 20 anos me apresentando em público, 7 anos como palestrante, 20 anos como artista, como mágico, ilusionista. Se eu falar com você, Mônica, hoje ainda, depois de 20 anos, eu ainda sinto um friozinho na barriga, dependendo do público, dependendo do que eu vou fazer, eu fico com um medinho ali? Fico. Isso é bom, é gostoso, faz parte. Porque a partir do momento que você fica, sabe, assintomático disso tudo, não faz mais sentido. Eu acho que tem que ter esse friozinho na barriga, é importante porque até te deixa mais atento, te deixa mais esperto ali pro teu conteúdo, pra você, aquilo que eu falei, para você não deixar sua máquina no automático, você traz ela pro manual, para você não cometer gafes e erros. Então, assim, show de bola. Eu tenho algumas âncoras mentais, eu faço alguns exercícios, né? Principalmente, por exemplo, toda vez, cada pessoa de um jeito. Eu gosto no meu caso, né, toda vez que eu vou me apresentar, eu fecho meus olhos, eu respiro fundo, eu falo, estou aqui porque eu estou fazendo aquilo que eu amo, porque eu respeito o meu público e eles merecem o meu melhor. E eu entro. Tem gente que fecha os olhos e fala, eu quero me apresentar como se eu estivesse apresentando para minha família, meu esposo, meus filhos, porque ali eu sinto a vontade. Aí você imagina que eles estão ali na plateia. Então, ou seja, existem várias técnicas, é lógico, né? Quem quiser aprender mais, tem certeza que o Leandro ensina muita coisa de desbloquear isso aí. E tem o oposto, né, Leandro? Tem o oposto que tem gente que tem, né, a síndrome, né, fugiu. O Danny Kruger? Não, o que a gente falou antes, né, que a síndrome do impostor, a síndrome da fraude. Síndrome do impostor. Aí tem o oposto, que a síndrome do impostor é aquela que a pessoa que fica se achando melhor que as outras. E o oposto, o que é? De nada. Obrigado, Leandro, obrigado, Rubadel, show.
E tem o oposto, que é o efeito Dunning-Kruger. Né? Dunning-Kruger, esse nome dessa teoria, né, desse efeito, chama, é por causa do David Dunning e do Justin Kruger. Justin Kruger. São dois americanos. Né? Diz que lá em 1995, na Pensilvânia, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um assaltante foi lá, roubou um banco, assaltou um banco, aí ele pegou, né, não contente com isso, foi para um segundo banco, assaltou um segundo banco. A polícia achou estranho aquilo, viu na câmera de filmagem, ele sem máscara, sem touca, sem nada, ficou facinho, acharam o camarada. A hora que acharam o camarada, prenderam ele confessou o crime, ele falou assim, mas o que deu na sua cabeça? Ele falou, olha, eu achei que eu não ia ser pego. Eu falei, mas como? Tinha câmera de filmagem. Ele falou, não, mas eu usei o suco. Usou o suco? Do que você está falando? Não, eu usei, eu passei suco de limão na minha cara. O cara falou, traz um médico. Trouxeram um médico, testaram, tiraram o sangue dele, ele não tinha consumido álcool, ele não tinha consumido droga, chamaram um psicólogo, ele não era doido. Ou melhor, só um pouquinho, como todos nós somos, tá? Um pouquinho de loucura todo mundo tem. Então vamos lá. Aí foram analisar que ele simplesmente estava terrivelmente enganado em relação a essa percepção. E foram começar a entender essa situação toda, né? E viu que isso é algo muito comum. Quando uma pessoa tem extrema certeza de algo que ela é, de algo que ela afirma. Então, ou seja, isso é muito comum. Pessoas que se acham a bolacha mais recheada do pacote, se acham muito acima da média, sabe, das pessoas. Se acham, né, fizeram um estudo também com engenheiros, pegaram engenheiros de duas empresas e fizeram uma pesquisa com esses engenheiros. Esses engenheiros de empresas diferentes, esses caras não se conheciam, eles afirmavam que eles tinham um rendimento maior que 40% de toda a equipe da empresa. Olha que loucura. Né? Tipo assim, eles se acham muito melhor porque todo isso. Matematicamente isso é impossível, sabe? Então, ou seja, aí foram estudar isso e viram que são pessoas que se acham mais do que realmente são. Então é outra armadilha que você tem que tomar cuidado também. Aí, mais uma vez, voltando lá, ter confiança é importante? Mas até que ponto? Há uma linha, uma faixa de gás ali que você não pode ultrapassar. Se você ultrapassa, aí já vem a soberba, você já começa a se achar que é mais e começa a não ouvir mais feedbacks, a não querer melhorar mais. Então, ou seja, humildade é aquela sandalinha que você tem que calçar todo dia, né, Leandro? Mas você falou uma coisa importantíssima que ocorre muito no nosso meio, né? Porque o nosso meio de palestra, esse meio de treinamento, ele envolve muito o nosso ego, ele é muito massageado, né? Pelos elogios que as pessoas que você recebe, pelo reconhecimento que as pessoas te fazem. Então, é uma linha muito tênue, né? Você tem que ter um controle emocional, um valor seu muito bem estipulado para que você não pule essa linha, porque senão justamente vai entrar esse efeito Dunning-Kruger, que é essa superioridade ilusória, né? Exatamente. E aí, a partir do momento, você falou um item fundamental, medo. Todos nós sentimos medo antes de entrar num palco. O dia que isso acabar, você vai cometer deslizes. Você vai justamente entrar nessa superioridade ilusória. O dia que você não se preparar sobre aquilo que você vai se comunicar. Por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live para vocês. Obviamente, nós planejamos o assunto, o conteúdo, até porque pelo pouco de tempo que nós teríamos para poder passar algumas dicas para vocês, então isso tinha que ser mais objetivo, mais estratégico. Então isso foi muito bem pensado. Mas o dia que você parar de ter essa preocupação aos detalhes, você escorrega. Exatamente. Leandro, olha só, eu falo isso. Quando você se propõe a chegar na frente de uma pessoa, seja uma, seja duas, seja 10, seja 1000 pessoas, eu falo que assim, eu acho que tem que ter um respeito muito grande. Se preparar é lógico, né? Primeiro aspecto. Quando você domina o teu conteúdo, quando você sabe aquilo que você está falando, quando você já tem ali uma certa intimidade com aquilo que você está disposto a apresentar, te facilita muito, te deixa mais tranquilo, legal.
Mas cuidado com isso, cuidado com o automatismo. Eu gosto de contar uma história que aconteceu, não comigo, mas eu participei dela, que foi o seguinte: eu aos 17 anos eu era sonoplasta de um humorista, né? Esse humorista, depois ele ficou mais famoso, tudo, mas era no início da carreira dele, era o primeiro espetáculo dele e eu viajava com ele fazendo espetáculo. Legal. Eu trabalhava com ele, então eu conhecia o espetáculo dele de cor e salteado, desde o início. Aí eu parei de trabalhar com ele, fui morar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, ele me convidou para poder participar, né, ajudar ele no espetáculo de novo. Tipo, 1 ano e meio depois. Aí eu fui. Aí ele veio me perguntar: e aí, o que você achou que tá diferente do espetáculo, que mudou? Eu falei: mudou para pior. Ele falou: como assim? Ele assustou. Aí eu falei: calma, eu vou explicar. Na época eu não sabia da feedback sanduíche, mas vamos lá. Aí eu falei com ele, eu falei: olha, o espetáculo é o mesmo, só que você está apresentando como se fosse um robô fazendo o que você fazia de coração há um tempo atrás. Então, ou seja, agora imagina, um ator de teatro, um palestrante, um professor que está numa sala de aula, que dá a mesma aula para 5 turmas diferentes, sabe? Então, dia após dia, para esse professor não deixar isso cair no automatismo, ele precisa botar essência, botar alma, ser presente, respeito com as pessoas, porque elas estão prestes a te dar aquilo que elas têm de mais importante. Não é dinheiro, é tempo. Então, ou seja, elas estão te doando o tempo delas, então retribua com carinho, com amor, prepara o negócio com carinho, sabe? Se prepare com amor, com carinho também. Cara, falou tudo, falou tudo. Quando a gente coloca amor naquilo que a gente faz, por mais simples que seja, quando você coloca amor na sua comunicação, por mais simples que ela seja, ela chega ao seu interlocutor da maneira que você quer que ela chegue. Então, se você quer ter a certeza disso, põe um coração. Põe um coração naquilo que você vai dizer, põe um coração naquilo que você vai comunicar, você pode ter certeza que a mensagem chega. E ela vai chegar num nível absolutamente espetacular. E essa questão, por exemplo, de nós, como que eu vou encarar uma plateia, como que eu vou encarar um grupo de pessoas? Essas pessoas são pessoas diferentes. Sim, são pessoas diferentes. Uma dica: estuda sobre perfil comportamental. Existem 4 estilos de perfil comportamental. 4 estilos. Então, provavelmente, dentro da sua plateia, a qual você vai ministrar um treinamento, a qual você vai falar, uma reunião, vai ter ou os 4, ou 2 ou 3 desses perfis. E se você tem uma ideia de quais são esses perfis, a sua comunicação tem que mudar para cada um deles. Lógico. Algo que os professores utilizam demais, talvez sem o conhecimento técnico de que eles estão trabalhando a oratória comportamental. Boa. Você entendeu? Por quê? Porque ele fala uma linguagem com cada um de acordo com a linguagem que essas pessoas entendem. Boa. Então, Leandro, quando você coloca o respeito, que o Jorge muito bem colocou, você vai ter esse feeling. Você vai show. ter isso. Exatamente. E o Leandro deu o exemplo do professor, né, que muitas vezes ele faz o que faz, e às vezes tem excelentes resultados, mas ele faz de forma instintiva, ele faz meio que por acaso, né? Ele viu, testou, deu certo, mas ele não sabe bem destrinchar por que deu certo, né? E o que foi, e justamente que Richard Bandler e John Grinder, né, fizeram com a programação neurolinguística, que foram dissecar, fazer uma autópsia, né, na mente humana para entender muita coisa. E o que esses professores fazem, né, de forma automática, imagina se eles soubessem isso, essa ferramenta, essa arma que eles têm na mão, e se eles soubessem usar isso de forma não inconsciente, mas de forma consciente. Olha como você leva. Quer ver uma? Deixa eu dar um exemplo, o William aqui, ó, que falou, né? Que acho que assim, às vezes falta ter o domínio. William, se você estivesse aqui agora com a live na gente, eu pedisse para você: William, conta um pouquinho da sua família pra gente, William. William provavelmente ia chegar: eu sou um cara assim, assado, minha família é constituída de fulano, ciclano, beltrano, paraná. Provavelmente você não ia travar, William. Eu acredito que não. Legal. Isso eu tô falando assim, imagina que tivesse só eu e você, ou se não tivesse plateia, que às vezes pode ser o medo de plateia, mas beleza. Por que você saiu bem falando sobre você? Porque você é o que você, teoricamente, se conhece, né? A sua família, eu moro lá na rua tal. Onde é que você mora? Rua tal, você sabe de cor, você fala bem, fala impostado, né? Qual é o seu telefone, William? Porque é algo que você
tem familiaridade, você conhece muito bem. E quando você conhece muito bem o seu tema, você está confortável com aquilo que você vai falar, psicologicamente, você já vira uma chavinha e fala, não, isso aqui é de boa para mim, tá tranquilo. Então, é algo que aí você vai buscando as pecinhas, juntando tudo para, no final das contas, você conseguir ter uma comunicação extremamente efetiva. Isso que o Leandro falou, conhecer de mente humana, conhecer de comportamento, né, de perfil comportamental, ajuda bastante. Entender que cada ser humano entende de um jeito. Aí o William comentou, é verdade. Então, quando você sabe isso, pega o teu produto que você vende, né? Cara, sai, faz igual jogador de futebol. Aqui, ó, jogador de futebol, Leandro, quanto tempo, olha só pra você ver, quanto tempo você acha que, em média, um jogador de futebol profissional, ele treina por dia? Mais ou menos, muita gente arrisca 2 horas, 8 horas. 8 horas é a média dos jogadores. Tem jogador que treina 12, tem jogador que treina 6, mas tudo bem. 8 horas é a média. Olha só, para quê? Para ele pegar numa partida de 90 minutos e ficar, no máximo, em média, 3 minutos com a bola no pé. Olha que loucura isso. O cara treina pra caramba pra ficar só 3 minutos numa partida de 90, 2 vezes por semana, né? Às vezes que você joga na quarta e no domingo, entendeu? 3 minutinhos com a bola no pé e pra hora que a bola cair no pé dele, ele não fazer besteira. Olha pra você ver. Então, quanto tempo, Leandro, essa galera tá treinando aí, né, aquilo que ela conhece, ela tá treinando a fundo mesmo. Então, ou seja, pratica, estuda, faz ali um coletivo ali com seu amigo. Cara, vamos fazer treina de técnica de venda em casa. Chama seu amigo, vai tomando uma cervejinha, vai fazendo um churrasquinho, enquanto agora hoje eu vou te vender essa cafeteira aqui. Vende para ele a cafeteira. E vai, cara. E assim acho que fica mais bacana. Que bom que você tá aprendendo e tá escrevendo ali pra gente ler. Pessoal, Jorge, nós estamos com 9 minutos. Puxa vida. Já passou. Olha que voou legal, assim, cara. Bacana, cara. Quando a comunicação flui, o tempo voa. Não é verdade? Exatamente. A Renata Sobral escreveu aí, né? Quando você entende sobre o cliente, fica mais fácil, né? A relação, a venda. Lógico, né, Renatinha? Renatinha sabe muito bem disso. Quando você conhece o cliente, entende a cabeça dele, fica mais fácil você se relacionar, se vender muito melhor. E isso tem que partir de você, vendedor, tentar entender como que o cliente está pensando, o perfil dele. E detalhe, tem muita gente que fala, Leandro, mas vocês falaram sobre perfil, né? É difícil aprender sobre perfil? Olha, não. Porque perfil é observável. Perfil comportamental são padrões de comportamentos observáveis. Então, treina a sua capacidade de observação. Se você treinar a capacidade de observar, por exemplo, nas vendas, o teu cliente, você vai criar um estilo de comunicação com ele. Porque você observou como ele se comporta, como ele fala, como ele se coloca, qual a velocidade que ele faz tudo isso. Então, isso é um padrão de perfil. Ótimo. Então, conecta o seu estilo de comunicação a este padrão de perfil. Simples assim. Mas sempre com a sua personalidade. Exatamente. Quem você é. Veja bem, eu e o Jorge, nós temos estilos de comunicação completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas nem por isso as nossas plateias ficam sem ter a percepção da mensagem que a gente deseja passar. Exatamente, exatamente. Mais uma vez, não é o que se fala, é como se fala, não é o que se faz, mas como se faz e como o outro recebe isso aí. Cara, show, Leandro, que massa. E o segredo está em vocês, pessoal. O segredo está em vocês mesmo. Naquilo que você acredita que você é capaz. Se você não acredita que seja capaz de desenvolver ainda mais a sua comunicação, vai buscar conhecimento, vai buscar prática, vai buscar repetição. É o que mais tem, ó. Você que me segue, por um acaso não está seguindo o Leandro, siga esse cara, porque tem muita dica, muita sacada aí sobre comunicação. A Mônica até escreveu aqui pra gente, né? Falou assim, ó, eu faço reuniões com pais de alunos, né? Dou aula tranquilamente, mas o problema é realmente quando
ministrar formações ou palestras, mesmo que pequenas. Aí eu quero convidar depois a Mônica para seguir meu outro perfil, que é o perfil que está lá na minha bio, que é o perfil do Fórmula de Palestras, exatamente, que é o seguinte, beleza, a pessoa está comunicando super bem, fala super bem, a pessoa já está no nível, já dá aula e tal, aí ela quer passar para um outro nível, né? Ela quer falar, agora eu preciso passar para o mundo a minha mensagem, agora eu preciso dar palestras, treinamentos, aí agora já é um outro, digamos assim, que é um outro campeonato agora que a gente vai jogar. Aí beleza, depois que você já formou com o Leandrão, agora eu quero ser palestrante. Aí pode me seguir lá no Fórmula de Palestra, que tem muita dica, muita sacada legal sobre como, não é de como se apresentar em público, é diferente, galera. Aí é de como palestrar, fazer palestras, apresentações poderosas ali, que vão prender, porque é outro desafio, segurar a atenção da plateia, segurar a atenção do público, né? E o melhor, fazer com que seu conteúdo literalmente impacte vidas e transforme pessoas. Ô Badel, eu acho que a gente tem ainda 5 minutinhos, dá para falar um pouquinho que muita gente vem falando, principalmente na internet, e quem eu estou vendo aqui, que muitos aqui trabalham com vendas, e existe um conceito importante para vocês sobre influência. Existe uma diferença entre convencimento e influência. O que é mais importante, convencer ou influenciar? Então deixa eu dar essa dica para vocês e o Jorge comentar. Convencer, ninguém gosta de ser convencido. Porém, instintivamente é o que nós fazemos. Tentamos convencer o outro. E ninguém gosta de ser convencido, porque o sentimento e a sensação de ser convencido é o sentimento de perca. Certo? Então, você tem que trabalhar a sua capacidade de influência. O que é influenciar? É ajudar o outro a decidir. O que é melhor para ele mesmo, inclusive. O que é melhor para ele mesmo. Exatamente. Gente, olha só, e é diferente de outra coisa também, que muita gente confunde, Leandro, que é manipulação. Boa. Convencer, manipular, é outra coisa. Influenciar, principalmente positivamente, né? É show. Só que muita gente, Leandro, esquece que isso aí não está na nossa mente consciente, né? O poder de ser influenciado, né? Não tá simplesmente eu chegar pro Leandro agora, Leandro, quero te vender um celular. Esse aqui eu vou te falar que esse celular é bom, compra ele, pronto. Eu não estou influenciando. Por quê? Né? A nossa mente ela é um pouco mais complexa, né? A gente literalmente precisa se aprofundar um pouco na mente da pessoa, né? A gente precisa passar do processo da mente consciente para a mente subconsciente da pessoa. Normalmente é aqui, gente, que as pessoas realizam compras de desejo, não compras por necessidade. Vai no supermercado comprar arroz, feijão, óleo. Não é isso. Isso você tem necessidade, vai lá e compra, beleza. Você até pode ser influenciado por uma marca ou outra, beleza. Mas compras por desejo, normalmente elas são compras ligadas à emoção. E para você emocionar uma pessoa, para você despertar esse desejo nela, você não pode falar com o consciente dela, você tem que falar com o subconsciente dela. Aí cara, que dava mais uma aula. E aí dava umas 10 lives. Cara, tremenda de mostrar como influenciar de forma saudável. Então, se você puder, né, influenciar pessoas de forma... Aprender técnicas, né? Os metaprogramas da PNL ensinam muito bem isso. Tem um amigo meu que eu fiz uma live com ele essa semana, que é o Alberto Martin. Ele tem um curso chamado Linguagem de Influência, que justamente ensina a pessoa a comunicar direto. E isso funciona para tudo. Funciona para vender, isso funciona para se relacionar com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado. Ajuda demais. Jorge, vai terminar. Vai terminar. Para finalizar, eu só queria agradecer imensamente. Foi uma honra ter você aqui, tá certo? Muito obrigado mesmo. E para todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Corre lá no meu perfil do Insta ou no perfil do Rubadel, segue o Fórmula de Palestra e no meu perfil vai no link da BIOS que vocês vão conhecer o meu treinamento Fale Bem, online, ao vivo, top, que vai acontecer a partir do dia 29 desse mês. E para vocês que estão participando da live, tem um mega desconto especial. É só digitar live no momento da compra que vocês vão visualizar lá. Show, muito obrigado pela disponibilidade do tempo de todos vocês. E Jorge, cara, tamo junto. Valeu, obrigado. Obrigado, galera que tá seguindo a gente. Beijão no coração, bom domingo. Valeu aí a interatividade, o William, a Lúcia, a Márcia Angélica,
A Mônica, obrigado, valeu demais. A gente que agradece a audiência de vocês desse sabadão. Leandro, aquele abraço, meu amigo. Breve, vamos estar juntos aí, abraçando de verdade. Com certeza. Grande abraço, Valeu. pessoal. Até mais. Abraço, valeu.